Boa tarde, meu povo. Sextou, então bora seguir com o Fala Espírito Santo. Bença pai, bença mãe, bença avô, bença avó. Chega mais, sinta-se em casa. Porque no programa de hoje, olha só, nós vamos fazer um alerta sobre diabetes, porque mais da metade das pessoas que têm a doença não sabem, gente. Hoje também tem treta da fazenda, tá dando o que falar. E no nosso Espaço Gourmet vai ter uma sobremesa bem refrescante para o nosso final de semana. Mas eu já começo o programa chamando bastante a sua atenção. Presta atenção nesses números que eu vou falar agora, minha amiga, meu amigo, porque são dados preocupantes, viu? Mais de 2.000 pessoas, olha só, foram internadas neste ano por causa da diabetes, e isso é um dado aqui do nosso estado, viu? Estima-se que cerca de 320 mil capixabas tenham diabetes, o que equivale a cerca de 8% da população. Só que tem um detalhe que eu já adiantei para vocês: metade ainda não teve o diagnóstico da doença, ou seja, não sabe que tem diabetes. E domingo agora, o próximo domingo, é o Dia Mundial de Combate ao Diabetes. E aqui no estúdio, então, a gente vai falar sobre isso. Participa comigo, porque eu converso aqui agora, eu recebo a endocrinologista, a doutora Flávia Tessarolo. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no programa, doutora. Uma boa tarde para você, viu? Boa tarde, Roberta. Boa tarde a todos. Então, vamos lá. A gente começou o programa falando que diabetes é uma doença silenciosa. Mais da metade das pessoas que tem não sabem. Como assim, doutora? Como que a gente então começa a investigar? A partir de que momento? Então, pelo último Atlas da Federação Internacional de Diabetes, a 10ª edição desse Atlas, ele estima que mais de 530 milhões de pessoas no mundo tem diabetes, só que dessas, metade não sabe ser diabética, justamente por ser uma doença silenciosa. A glicose vai aumentando progressivamente, na grande maioria dos casos, e os níveis de glicose mais baixos, eles não vão provocar muitas vezes sintomas, mas eles vão provocar alterações complicações crônicas ao longo do tempo. Então, a gente sabe que a pessoa, quando a gente faz um diagnóstico de diabetes tipo 2, por exemplo, essa pessoa já viveu mais ou menos uns 8 anos da vida dela com diabetes sem saber, porque os níveis de glicose não são tão altos na maioria das vezes, então ela não tem sintomas e quando vai ver já tem complicação crônica ou desenvolve uma complicação aguda da doença. Então, por isso, a gente precisa fazer exames de rotina, principalmente quem tem fator de risco para diabetes. Então, quem tem um parente de primeiro grau com diabetes, por exemplo, pai, mãe, irmãos, quem tem sobrepeso e obesidade, mulheres que tiveram diabetes gestacional, aquelas pessoas que têm hipertensão, colesterol alto, triglicerídeo alto, que estão sedentárias, aqueles acima de 40, 45 anos, precisam fazer pelo menos uma vez por ano a dosagem da glicose, que é um exame simples, para saber se tem ou não diabetes. Mas vamos lá, uma doença silenciosa, só que a partir de qual momento que algum sintoma, e quais seriam esses sintomas que eles começam a surgir? Assim, o nível de corte de glicose, para a gente considerar alguém com um diagnóstico de diabetes, é uma glicose de jejum acima de 126. Então, a gente tem a glicose de jejum normal até 99, depois a gente tem um nível que é o pré-diabetes, acima de 126 a gente considera diabetes. Só que essa glicose aí, 126, 140, 150, muitas vezes não leva sintomas. Quando a glicose passa de 180 no sangue, ela começa a sair na urina, e aí, quando ela sai na urina, ela leva a água junto, então a pessoa urina demais, desidrata, aí tem mais sede, acorda de madrugada para urinar, e quanto maiores os níveis de glicose, mais intensos vão ser esses sintomas. Ela pode ter turvação na visão também, e outras complicações ao longo do tempo. Por exemplo, formigamento nos pés, aí já acendendo o alerta para complicação neurológica dos pés e tudo mais. Então, doutora, eu vou aproveitar que a gente está aqui no nosso estúdio, nós trouxemos uma ilustração, por gentileza, participa aqui comigo, porque a gente trouxe uma ilustração que vai explicar muito bem para você aí de casa, né,
esse passo a passo de uma... Qual é a diferença, né, de uma pessoa que tem uma vida normal e de uma pessoa que tem diabetes, e a partir de qual momento que isso pode começar a se agravar e de que forma, né? Explica aí pra gente. Vou te deixar bastante à vontade, vou até deixar a água do lado de cá, que aí você explica direitinho, de forma bem didática para o pessoal de casa. Então, vamos... isso aqui, essa água que está aqui é a glicose, que é o açúcar do nosso sangue, e aqui nós temos níveis. Então, vocês estão vendo aqui, ó, o nível normal é até 99 de jejum. Então, se eu tenho uma glicose de jejum até 99, essa pessoa está normal. Isso pelo jejum, tá? Depois, essa glicose vai subindo mais. E aí a gente entra no nível do pré-diabetes. O pré-diabetes é esse segundo nível aqui. A glicose fica entre 100 e 125. E isso falando de glicose de jejum, para simplificar. Olha para essa câmera aqui, isso. O pessoal de casa está acompanhando a gente aqui, tá. Isso. E só para fazer um parêntese aqui, pré-diabetes não é pré-doença, então eu nem gosto desse termo, muita gente acha que ainda é pré-diabetes, então eu não tenho problema. Mas pré-diabetes não é pré-doença, como eu disse. Essas pequenas alterações no nível de glicose não provocam sintomas, mas já provocam inflamação crônica. De quê? Das nossos pequenos vasos. Então, a pessoa começa a ter uma chance maior de doença aterosclerótica, que é de entupimento de artérias. Então, doença cardíaca, doença, infarto, derrame. Então, quem tem pré-diabetes, geralmente morre por uma complicação cardiovascular, por um infarto, por exemplo. Então, a gente não deve subestimar níveis baixos de glicose. A gente deve já começar a tratar o quanto antes. Já é motivo, então, para buscar... Buscar ajuda, buscar a ajuda de um especialista, porque com mudança de estilo de vida, então alimentação adequada, atividade física e muitas vezes até medicamentos, a gente consegue até reverter esse quadro de pré-diabetes. É possível, então, reverter o quadro? A única fase, doutora? Sim, o pré-diabetes ele pode ser revertido sim, mas se a pessoa perder aquele timing ali, aí a doença progride. E aí a coisa vai seguindo. Então eu vou colocar aqui, ó, eu tenho o nível do diabetes, encheu mais um pouquinho de glicose, ó. E eu vou parar aqui, por quê? Só para explicar rapidamente, doutora, para o pessoal de casa, à medida que a gente está enchendo esse copo, significa o quê? Que a pessoa não está cuidando da saúde dela? A pessoa não está se cuidando e os níveis de glicose vão aumentando, porque o diabetes é uma doença progressiva. Então, os níveis vão aumentando e a cada dia que passa, as complicações vão surgindo se a pessoa não se cuidar. E aí eu parei aqui propositalmente, nesse nível aqui, para marcar um nível mais ou menos aí de 180 de glicose no sangue. Como eu tinha falado anteriormente, aí essa glicose nesse nível, ela começa a sair na urina e com ela a gente tem, a pessoa urina demais, desidrata, tem mais sede, aparece aquela famosa formiguinha lá na borda do vaso, pode começar a perder peso, tem urina demais de madrugada, acorda de madrugada para urinar. E se não tratou, a doença vai progredindo. Fraqueza também? É um dos sintomas dessa fase? Cansaço, fadiga. Então, a gente recebe muito paciente no consultório querendo investigar um cansaço, achando que às vezes é alteração de hormônio, às vezes não. É fadiga por diabetes descontrolado. Turvação na visão, como eu tinha falado anteriormente também. E aí a pessoa não se cuidou. E aí, ó, o nível de glicose no sangue dela vai subindo, vai subindo, vai subindo. A que limite? Não tem limite. Então, eu já vi paciente internado em coma com 1000 de glicose no sangue, né? E aí 1000 de glicose? Sim, eu já vi isso. Lembrando que a taxa normal é quanto, doutora? É 99. Então, assim, nesses níveis mais altos, a coisa complica mesmo e a gente tem as complicações agudas. E aí, ó, chega uma hora que o copo vai transbordar. E a gente vai ter as complicações agudas do diabetes, que são a cetoacidose diabética, é uma complicação grave do diabetes, o coma hiperosmolar, que é outra complicação grave, então os pacientes precisam ser internados em UTI, é um risco de vida. Lembrando só que
durante todo esse caminho que eu percorri, as complicações crônicas, elas aparecem ao longo do tempo. Que complicações crônicas? Problema de visão, então retinopatia, e o diabetes descontrolado é a principal causa de cegueira no nosso meio. Nefropatia, que é a doença renal, então o paciente perde a função renal, passa a precisar de hemodiálise para filtrar, né, o sangue, complicação das pernas, então complicações neurológicas, digo, dos membros inferiores ou das mãos, que é a neuropatia diabética, e além das complicações cardiovasculares. Então a principal causa de morte entre aquelas pessoas que têm diabetes são as complicações cardiovasculares, infarto e derrame. E olha só, o copo transbordou, sabe para quem? Professor Carlos, gente, que ele vai participar agora aqui no Fala Espírito Santo, o senhor Carlos Henrique. Ele descobriu o diabetes em agosto e assim que ele descobriu, tá? Ele foi direto para a UTI justamente por causa da doença. Senhor Carlos, boa tarde, obrigada pela sua participação aqui no Fala Espírito Santo. Conta pra gente, já que a gente está até agora falando que é uma doença silenciosa. Quando você descobriu, já teve que ir direto ser internado? Exatamente, Roberta. Eu tinha desembarcado, ia fazer um churrasco com meu filho e senti a boca seca e tive que ir para a UTI com a glicose em 570. E aí, hein? Conta pra gente, assim, de repente veio então um diagnóstico que você não sabia. Exatamente. Estava sentindo a boca seca e vontade de urinar constantemente. E permaneci na UTI durante 26 horas, só saí da UTI porque assumi o compromisso de procurar a especialista responsável, a endocrinologista. E foi você mesmo que percebeu esses sintomas ou alguém da sua família te ajudou a identificar? Eu percebi a boca seca e urinando constantemente. Ou seja, você trabalha embarcado, você ia fazer uma comemoração, né, que estava no momento em família, depois de tantos dias no mar, aí retornou para a terra, e aí... Exatamente, e aí fui perceber, fiquei 26 horas, mas o médico só assinou a liberação após a confirmação da consulta com a doutora Flávia. E o que mudou na sua vida? O que você teve que passar a adotar de hábitos para controlar essa taxa? Bom, foi indicado a insulina e uma dieta rigorosa. Eu perdi 12 quilos nessa dieta e estou conseguindo manter as taxas dentro de um padrão da normalidade, conforme a doutora informou aí na reportagem. Agora, uma pergunta que muita gente se faz, né? Tem alguém na família que tem diabetes, que é comum, né? A gente escutar diabetes, escutar falar sobre essa doença que está relacionada a outras gerações. É o seu caso? Não, eu sempre tive ela na faixa de 99. Não sei por que subiu tanto. É um pico muito elevado rapidamente. E na sua família ninguém mais tem? Ninguém tem diabetes. Ninguém nunca teve? Nunca teve. Deixa eu aproveitar então falar sobre esse assunto aqui com a doutora, que muita gente pensa assim, é hereditário, o que de fato é, né, doutora? É genético. Na verdade, o diabetes do tipo 2 é uma doença multifatorial, então ninguém tem diabetes tipo 2 por um motivo só. Então a gente une vários fatores de risco, entre eles a tendência familiar. Mas não é todo mundo da família, por exemplo, que tem, porque a gente precisa de mais coisas. Então, a gente precisa de sobrepeso e obesidade, de sedentarismo, de uma alimentação, às vezes, muito desregrada. Então, a gente tem uma conjunção de fatores de risco para o aparecimento da doença. Mas se tem alguém na família que já teve, é motivo para a gente ficar alerta? Sim, se a gente tem um parente de primeiro grau com diabetes, a gente obrigatoriamente precisa fazer nosso check-up anual, incluir o exame de glicose no nosso check-up. Mas e agora no caso do seu Carlos Henrique, né? Ele não tinha, e não tem explicação, né? No caso, é mais o sobrepeso, que era o caso dele? Então, só que aí nesse caso, o que a gente precisa assim, avaliar é que uma busca ativa dos parentes, né? Então, ele foi o primeiro caso
diagnosticado, mas a orientação é que os irmãos, né, os filhos procurem estar avaliando se realmente tem a glicose normal, porque muitas vezes tem uma glicose pouco alterada, está lá 105, 110, já tem um pré-diabetes, não sente nada e não sabe, né, que tem. Então a gente procura orientar das pessoas estarem buscando sim fazer exames que às vezes tem e não sabe que tem na família. E olha só, aqui no Facebook tá chovendo perguntas, já a gente vai parar, vou determinar um momento especial aqui para isso, viu, doutora? A gente vai tirar um momento especial para tirar as dúvidas, só que antes, se você de casa acha que diabetes não é grave, olha só o depoimento da Patrícia Silva. Gente, ela perdeu a mãe por causa da doença. Acompanhe. Boa tarde, gente. Falar um pouco sobre a minha mãe, o que aconteceu com ela. Dia 24 agora vai fazer 2 anos que a minha mãe faleceu. A minha mãe, ela era diabetes, né? E tomava insulina todos os dias. E aí ela passou mal numa segunda-feira, tava diabetes, chegou a 500, ficou internada. Aí ela teve uma melhora, teve alta, que ela estava no interior. Aí quando chegou numa sexta-feira, ela piorou. Eu peguei ela, levei ela pro Jaime, internei ela. Quando chegou no sábado de manhã cedo, a minha mãe faleceu por causa de um cabelinho inflamado, deu infecção generalizada por motivo da diabetes. Muito triste, né? A gente pensa, por causa de um cabelinho inflamado, que na verdade por trás disso tudo tinha aí uma doença grave, né, doutora, que pode chegar a esse ponto. Com certeza. Quem tem diabetes tem uma imunidade mais baixa, né? O diabetes descontrolado leva à diminuição da imunidade. Então, uma infecção que às vezes seria mais simples numa pessoa sem diabetes, numa pessoa com diabetes descontrolado se torna mais grave. Aqui no Facebook a gente tem a participação da Denise Barros. Ela quer saber o seguinte: é verdade, doutora, que a cirurgia bariátrica cura a diabetes? Perder peso, você melhora muito o controle do diabetes, sim. Então, como a gente faz a cirurgia bariátrica é o método mais potente aí, né, para grandes perdas de peso, a gente observa, sim, melhora do diabetes. E às vezes a pessoa fica sem níveis de glicose alterados durante muito tempo, mas os estudos mostram que depois de 5, 6 anos a gente pode ter recidiva do problema, principalmente se a pessoa voltar a ganhar peso. Então é muito comum pós-bariátrica, depois do 1º, 2º ano de bariátrica, a pessoa ter um reganho de peso, mesmo que discreto, e com isso a gente pode ter um retorno, sim, do diabetes, mas que muitas vezes é controlado com níveis, com doses mais baixas de medicamentos e com muito menos medicamento do que antes da cirurgia. Cláudia Oliveira quer saber o seguinte: Roberta, boa tarde, minha insulina está alta, grau 5, mas a minha glicose está 97. E eu estou acima do peso, eu corro o risco de ser diabética? E ela ainda fala que os avós paternos eram diabéticos e ela quer saber se ela tem essa possibilidade. Então, o que acontece? Ela tem uma insulina de jejum alta, então ela tem e uma glicose de 97. O que significa isso? O corpo está precisando fazer mais esforço para manter uma glicose normal. O que a insulina faz? A insulina, ela abre a porta da célula para a glicose entrar. Então a gente come, o pâncreas produz insulina vai lá na fechadura da célula, abre a porta, a glicose entra. Só que o pâncreas está precisando fazer muita força para isso, está precisando produzir insulina 5 vezes mais. Tem uma hora que o pâncreas fica exaurido e aí ele para de produzir insulina e a pessoa pode ter diabetes, sim. Então, isso a gente chama de resistência à insulina, que deve ser sim tratada. E esse nível de glicose de 97, dependendo dos fatores de risco da pessoa, a gente precisa testar com outros exames. Então, aquilo que a gente mostrou ali na jarra,
foi uma coisa didática para a glicose de jejum, mas existem outros exames que a gente pode fazer, porque a pessoa pode ter uma glicose de jejum de 97 e ter diabetes. Então, a gente avalia caso a caso para fazer exames mais específicos, como, por exemplo, hemoglobina glicada, que é a média da glicose dos últimos 3 meses, ou glicose pós uma sobrecarga de carboidrato, que é o destrozol. E aí a gente tem que testar e avaliar caso a caso. A Maria Lúcia Sanguini também participa, ela fala: doutora, eu tenho pressão alta, tenho diabetes tipo 2 e ultimamente estou sentindo muita falta de ar. Existe essa relação do cansaço, né? Ela está sentindo muita falta de ar com a diabetes? Então, Maria Lúcia, existe sim cansaço, fadiga por diabetes descontrolado, mas tem que dar uma olhadinha, porque como tem a hipertensão também, a gente sabe que diabetes e hipertensão são 2 fatores de risco para a doença cardiovascular, então o ideal seria procurar um cardiologista para ver se isso também não está relacionado a nada voltado da parte cardíaca também. Nós já respondemos isso, mas a Luciene de Eldorado quer saber se boca seca tem relação com o diabetes. Eu vou até já beber uma água. Ela falou nisso, Tem sim, Luciene, aquilo que a gente falou, né? Perde-se mais glicose na urina, com isso mais água, desidrata e a boca fica seca. Olha só o comentário da Marilene Santos. Ela fala: meu marido tem diabetes, tem dia que tá 290 e no outro fica 50. Como assim, doutora? É importante a gente saber que o nosso nível de glicose flutua no nosso sangue a cada minuto. Então, se eu fizer agora é de um jeito, daqui a 1 minuto é de outro. E isso sofre influência de várias coisas. O que comeu, se fez exercício, se dormiu bem ou não, se está estressado ou não, o remédio que está tomando para o diabetes. Então, muito provavelmente o que está acontecendo com ele é que ele toma alguma medicação que estimula a produção de insulina pelo pâncreas ou a própria insulina. Está acontecendo da glicose baixar demais, ter hipoglicemia e outra hora está alto. Então, quando a gente vai tratar alguém que tem diabetes, a gente tem que buscar um equilíbrio. A gente tem que evitar também hipoglicemia, porque a hipoglicemia, que é a glicose mais baixa que 70, aumenta o risco também da pessoa ter uma arritmia, de ter um infarto na hora da hipoglicemia. Então, a gente tem que ter um equilíbrio perfeito aí, nem hipo e nem hiper. Edivaldo Rodrigues participa com a gente falando: exercício e uma boa alimentação é a melhor maneira. É isso mesmo, doutora? Dá para prevenir dessa forma? Com certeza. A gente tem hoje em dia muita medicação excelente, monitor de glicose excelente, sensor de glicose excelente, mas a base do tratamento, com certeza, é um estilo de vida saudável, que, aliás, tem que ser para todo mundo, não é só para quem tem diabetes, né? Para todas as doenças, para todo mundo, para prevenir todas as doenças. Mais de metade da população, mais de 50% da população do mundo tem obesidade, e esse nível aumenta a cada ano, e com a obesidade não é só o diabetes que vem câncer, vem hipertensão, a expectativa de vida reduz. Então, mudança de estilo de vida, alimentação e exercício físico é a base para todo mundo. A Jocélia Francisca também participa com a gente. Ela trouxe até um depoimento triste. Ela fala: gente, diabetes mata. Minha mãe morreu. Primeiro atacou a visão, depois nervos, rins e aí, no final, ela infartou. A gente mostrou também o caso aí da Patrícia Silva, né, que também a mãe dela morreu, gente, também tinha diabetes, e tudo por conta de um cabelinho inflamado, que a doutora explicou qual é essa relação, né, sobre a cicatrização e tudo mais. Tocando nesse assunto de cicatrização, né? A gente sabe, por exemplo, que o diabético, à medida que ele vai se machucando, nem isso ele vai sentindo, né, doutora? Tá com o pé, às vezes, todo machucado, todo ferido. E por que acontece isso, essa relação? Então, o que acontece é que os níveis altos de glicose ao longo do tempo, mesmo esses níveis não tão altos como eu mostrei ali no copo, eles provocam a doença nos nervos da pessoa, os nervos periféricos, que inervam as pernas, que inervam as mãos, nosso corpo no geral. E com isso, a gente vai tendo doença desses nervos, vai perdendo a inervação. Então, ele perde a sensibilidade à dor, perde a sensibilidade ao calor. Então, coloca um sapato apertado, não sente que machucou. Pisou num chão quente na praia, não sente que queimou. E, junto a isso, a gente tem a doença vascular,
que lembra que eu falei que a gente tem doença cardiovascular, mas a gente tem, tudo começa com doença dos vasos pequenininhos que a gente tem, da espessura de um fio de cabelo, que são os nossos capilares, e a gente vai tendo comprometimento da irrigação também. Então, além de não sentir, não chega sangue direito lá na extremidade, lá no pé, e aí aquela extremidade não é bem nutrida. Com isso, uma micosezinha que não teria maior repercussão tem, e um machucadinho qualquer pode virar um problema grave. E olha só, gente, a Maria Carolina, que vai participar com a gente agora, ela é mãe da Maria Júlia. A Maria Júlia tem 10 anos. E aí, aos 7, ela descobriu que a filha tinha diabetes, né? Quando a filha tinha 7 anos, a mãe descobriu que ela tinha diabetes. E a Maria usa um dispositivo no braço para fazer esse acompanhamento, né, no tratamento. Vamos ver o relato dela. Olá, eu me chamo Maria Carolina, essa é minha filha Maria Júlia, de 10 aninhos. E ela abriu um quadro de diagnóstico de diabetes quando ela tinha 7 aninhos de idade. Ela começou a sentir muita sede, né, fazer muito xixi durante a madrugada, e começou um emagrecimento muito rápido e muito ofegante. A gente não sabia o que estava acontecendo. Até que fizemos um exame de sangue e a glicemia dela estava em 600. E aí ela ficou internada em quadro de cetoacidose no hospital, né, durante 7 dias. No início do diagnóstico, nosso chão cai, a gente não sabe o que fazer, né, mas graças a Deus, com muito estudo, né, a gente acaba aprendendo, né. E hoje a Maria Júlia, ela usa um sensor no bracinho. Esse sensor aqui, a gente consegue rastrear a glicemia dela sem precisar ficar furando o dedinho dela. Ju, você tem que ficar sem comer as coisas ou não? Eu posso comer tudo. Pode comer tudo, né? Porque nós fazemos contagem de carboidratos. A gente calcula quanto de carboidrato que ela está comendo na refeição e a gente aplica a insulina de acordo com aquilo que ela vai comer. Então, esse é um mito, na verdade, falar que quem é diabético não pode comer açúcar, né? Não pode comer doce, não pode comer carboidratos, e pode sim. Vamos explicar, é um mito desde que faça esse acompanhamento que a mãe faz com a filha, né, doutora? Bom, então, como eu tinha falado anteriormente, para todo mundo, isso eu não estou falando de quem tem diabetes, na maioria das vezes, para todas as pessoas precisam ter um estilo de vida saudável. Então, não tem que ficar comendo doce todo dia, fritura todo dia, ultraprocessado todo dia, porque isso não é saudável para ninguém. O que a Maria Júlia tem é diabetes tipo 1, que é diferente do diabetes do seu Carlos, que a gente viu mais cedo, que ele tem um diabetes tipo 2. No diabetes tipo 1, o único defeito é que o pâncreas não produz mais insulina. Então, de uma hora para outra, ele para de produzir insulina, a glicose aumenta e ela tem todos aqueles sintomas que ela teve. E ela usa esse sensor de glicose que vai captando os níveis de glicose e armazenando. Então, a medida é feita com mais facilidade do que ficar furando o dedo. E o que ela faz é contar carboidrato. O que é isso? A gente sabe que 100% do carboidrato que a gente come, o que é carboidrato? Arroz, macarrão, pão, açúcar, 100% vai se transformar em glicose 2 horas depois que a gente come. Mas a gordura também, ela se transforma, demora mais, umas 6 horas, e uns 40% se transforma em glicose. A proteína demora umas 4 horas, mas também se transforma em glicose, uns 60%. Então, a família, ela tem a opção de conversar com o seu médico, com o seu nutricionista e fazer o que a gente chama de contagem de carboidrato. Ela vai corrigir, toda vez que for comer, vai ver quanto deu a glicose naquele momento. Por exemplo, vou almoçar agora, deu 200, só que eu preciso corrigir minha glicose para 100. Ela faz uma conta para ver quanto de insulina ela vai precisar tomar. E além dessa correção, ela precisa saber quantos gramas de carboidrato que ela vai comer. E aí vai acrescentar nessa insulina para correção, a insulina para queimar esse carboidrato da refeição. Então, é uma estratégia que pode ser usada sim, mas ela precisa ser muito bem orientada para que dê certo. Com a insulina adequada, com bomba de insulina, que é um dispositivo que vai colocando insulina ali de maneira mais automática, né? Mas tem que ter, como eu falei, um estilo de vida saudável para todo mundo, é a base
para a prevenção de doenças crônicas. Isso já até responde aqui a pergunta da Denise Coimbra, que ela pergunta qual é a preocupação que nós precisamos ter com os adolescentes, né? Quais são os sintomas e que tipos de exames precisamos fazer. Em caso aí de crianças e adolescentes, doutora? O que a gente sabe é que o diabetes tipo 1, que esse da Maria Júlia, é o mais frequente entre crianças e adolescentes, sim. Mas a gente tem visto muitos adolescentes e crianças com doença de gente grande, então com diabetes tipo 2. Por quê? Porque sobrepeso e obesidade aumentaram muito e a cada dia aumentam mais. Na pandemia, então, a gente teve um boom disso daí. E aí, sobrepeso e obesidade, fator de risco para diabetes tipo 2. Então, crianças e adolescentes que estão acima do peso precisam realmente estar fazendo exames de rotina, tentar reverter essa situação antes de se tornarem adultos, porque um adolescente com obesidade que se torna um adulto com obesidade é mais difícil dele emagrecer depois. Agora, o diabetes tipo 1 é uma doença de uma evolução assim, como a mãe da Maria Júlia falou. A deficiência de insulina acontece muito abruptamente e os sintomas começam. E geralmente é em criança que não tem fator de risco assim, de diabetes tipo 2. Então é ficar atento aos sintomas e, acontecendo, procurar o quanto antes o auxílio de um médico. E aí agora eu quero voltar com o seu Carlos Henrique, que está com a gente aqui participando no programa pelo WhatsApp. Como é que é hoje o seu estilo de vida? O que mudou? Conta pra gente. Completamente diferente do estilo de vida que eu levei antes de descobrir a doença. Sedentarismo, obesidade e alimentação rica em gordura, né? Muita feijoada, muita rabada, muita coisa todo dia e sem atividade física e o corpo só crescendo. E hoje isso mudou completamente? Completamente, seguindo a dieta da nutricionista e seguindo as orientações da doutora, estou conseguindo manter o equilíbrio do peso, fazendo exercício, aumentou também a massa muscular. Então está começando os dados, né, os parâmetros estão começando a ficar dentro da normalidade. Agora, além da diabetes, quais benefícios essa mudança no seu estilo de vida isso te trouxe, hein? Melhora o seu comportamento, melhora a sua capacidade de locomoção, de atividade, você não cansa mais, você fica mais ativo. Maravilha, seu Carlos. Obrigada pela sua participação, que a gente está aqui fazendo um alerta, né? Que domingo, gente, é o Dia Mundial contra a Diabetes e principalmente é importante a gente mudar o nosso estilo de vida, né? Para que a gente consiga aproveitar mais a vida por muito mais tempo. Doutora, muito obrigada pela sua participação. Agradeço todo mundo que participou com a gente aqui no Facebook. Eu queria ler todas as perguntas, mas só para encerrar, eu quero ler aqui o comentário da Rita de Cássia. Ela conta que o marido dela tem diabetes e que conseguiu, através do SUS, um aparelho, o Libre, né? Que aí, no caso, ele e a filha também tem, tá, gente, diabetes. Fazem aferição da glicemia só passando o aparelho sem precisar furar o dedo. E aqui, ó, ela ajudou a gente a prestar esse serviço para você aí de casa. Foi através do SUS. Obrigada, doutora, pela sua participação, viu? Eu que agradeço.